Você sabe quais são as consequências que sentem ou que passam os filhos de pai e mãe narcisista? Como eles encaram essas consequências, tanto psicológicas, emocionais e sociais? No vídeo de hoje, nós estaremos falando sobre este assunto, que é por demais importante para a nossa compreensão do narcisismo. Eu sou o pastor Israel, terapeuta comportamental, e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vidas. Ser filho de pais narcisistas pode ter consequências devastadoras na vida emocional, na vida psicológica e nas relações sociais desses indivíduos. O narcisismo, como nós sabemos, ele é caracterizado por um crescente sentimento de grandiosidade, de carência de admiração, de busca por validação dos outros, principalmente. E é um transtorno, lembrando que não é uma doença, é um transtorno psicológico, é um transtorno de personalidade, chamado transtorno de personalidade narcisista. O que nós queremos enfatizar aqui com esse tema é falar dos danos causados pelos pais narcisistas aos seus filhos. Não importa se são os filhos bode expiatório ou se são filhos dourados. Uma das primeiras características que nós podemos trazer aqui é a questão da característica dos pais, no sentido de que eles são, como todo narcisista, eles têm um sentimento de grandiosidade, são aquelas pessoas que se impõem, muitas vezes sem medir as consequências, quer impor a sua vontade, quer impor o seu desejo, quer impor para todos o seu domínio. E muitas vezes ele faz isso com uma falta de empatia muito grande. Além do mais, eles são muito manipuladores emocionalmente. Eles buscam de todas as formas manipular seus filhos, manipular a esposa, manipular o esposo, criar expectativas irreais, né, ou irrealistas da condição, além de serem verdadeiros críticos patológicos. O que eu quero dizer com isso? Que eles não perdem a oportunidade de fazerem críticas, e muitas dessas críticas são destrutivas. Ou seja, seus filhos, ao apresentar algo para eles simplesmente debocham, eles, quando não querem agredir, saem de perto, não valorizam o que os filhos fazem, não dá um incentivo maior à sua família. Muito pelo contrário, deprecia, machuca, agride verbalmente e, em casos mais extremos, agride fisicamente. Então, esse tipo de ação do pai ou da mãe narcisista traz algumas consequências. E uma dessas consequências é a consequência emocional. Ora, uma pessoa que já tem uma baixa autoestima, já tem uma condição vulnerável, ela, ao ouvir de seus pais que eles são assim, são de um jeito, e que eles
nunca concordam com ele, sempre critica, sempre traz informações desnecessárias para a vida daquela criança, daquele jovem, daquele adolescente, aquilo marca muito a vida dele. Então, quais são as consequências dos filhos que têm pais narcisistas? São pessoas que têm uma autoestima baixíssima. São pessoas que crescem dentro daquela condição, desde criança, elas crescem com aquele sentimento, aquele sentimento de perda, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento de que não serve para nada, que não presta. Mesmo que depois eles ressignifiquem tudo isso com novas experiências na fase da juventude, na fase adulta, mas tudo isso fica marcado na sua mente. É a sua história. Então, geralmente, filhos de pais narcisistas, eles têm muita ansiedade, eles têm muito estresse. A ansiedade, ele vai levar ao estresse. E esse estresse muitas vezes leva à depressão. Quantos filhos de pais narcisistas estão deprimidos, vivem deprimidos, ou entraram em uma depressão, que é um caso muito mais sério. Então, no contexto geral, há muita dificuldade desse jovem, dessa criança, desse jovem, futuramente desse adulto, de impor limites na sua vida. Porque eles vão ter problemas de relacionamento, vão ter problemas de convivência com outras pessoas. Por mais que eles encontrem alguém compreensivo, por mais que eles encontrem alguém que possa lhe oferecer algo de bom na sua vida, eles não confiam. Eles sempre vão estar com o pé atrás. Por quê? Porque são pessoas que já sofreram muito. São pessoas que tentaram pedir ajuda de alguma forma e foram muitas vezes rechaçadas, ou com palavras, ou com atos, ou atitudes. E tudo isso marcou a vida deles. Então eles têm uma dificuldade muito grande de pedir ajuda. E então eles entram naquela ansiedade e futuramente na depressão. Ora, dentro desse contexto que nós estamos falando sobre os relacionamentos de pais com os filhos e a consequência de se viver com pais narcisistas, essa consequência emocional ficou muito claro aqui no que nós falamos. Agora, quais as consequências psicológicas? As consequências psicológicas são caracterizadas pelos transtornos. Ora, o primeiro transtorno que nós identificamos numa criação de pais narcisistas é que esse filho desenvolve com muita facilidade o transtorno de estresse pós-traumático. Esse estresse pós-traumático é muito sério na vida do adolescente, do jovem que está em formação. E se ele não for tratado, se ele não for acompanhado, ele pode também apresentar outros transtornos, como o transtorno de borderline, não é? Que aí você vai dividir entre o lado positivo e o negativo. E quando pende para o lado negativo, nós vemos exemplos de pessoas que deram cabo de sua vida porque não aguentaram a pressão, não aguentaram conviver com aquela condição de vida, né, tão depressiva. E isso, muitas vezes, as pessoas que provocam nem sentem, nem sabem que está se passando aquilo na vida de um filho, na vida de um irmão, na vida de uma pessoa querida. Por quê? Porque, na realidade, o narcisista ele não tem empatia. Ele não quer saber se você está sentindo bem ou se está sentindo mal. Para ele, tanto faz. Porque ele quer satisfazer a sua própria condição. Então, esse transtorno ele vai cada vez mais aumentando na vida dessa pessoa. Fora a condição da ansiedade generalizada. Porque o sujeito que tem pais
transtorno de personalidade narcisista, ele é um ansioso por natureza. Ele tem aquela condição, muitas vezes, de depressão crônica e dificuldade de desenvolver uma identidade própria. Por quê? Porque ele não tem a quem recorrer. Eles não viram exemplos bons, eles não tiveram uma convivência com alguém que impusesse de alguma forma ou lhe mostrasse o caminho de uma personalidade bem formada. Então eles também não têm uma personalidade bem formada. Eles vivem aquele vazio, né, que nós muitas vezes detectamos como vazio existencial, mas é realidade. É uma convivência muito difícil de alguém que tem pais. Se com um deles, com um dos pais já é difícil, porque um suplanta o outro e faz com que o outro se isole, imagina os dois sendo narcisistas. Então há uma dificuldade muito grande em desenvolver psicologicamente uma personalidade. Agora, quais as consequências sociais disso? As consequências sociais são aquelas que têm muita clareza no dia a dia. Nós convivemos com pessoas, tratamos pessoas com esse problema. Principalmente hoje que nós temos tido essa experiência nas igrejas, nos nossos dias. Olha, gente, é muito difícil, certo? Você que é de igreja, você sabe também o quanto o pastor tem que cortar um dobrado, no modo de dizer, para resolver certos problemas psicológicos, existenciais, sociais dentro da igreja. Então nós lidamos com pessoas que têm vários tipos de problemas, e entre estes, esse tipo de problema aqui de filhos de pais narcisistas, que tem o que é que apresenta com mais facilidade e que é fácil de você identificar. São pessoas que têm dificuldade de manter amizade. Toda amizade dele é superficial. Ele tem uma amizade, se você analisar, essa pessoa não tem uma amizade de 2 anos. Imagine para trás, não tem. Por quê? Porque suas amizades são superficiais. E a desculpa sempre é aquela: mas é melhor estar só do que mal acompanhado. Mas se você... eu não tenho solidão, eu tenho solitude. Tudo bem, eu compreendo completamente isso. Mas não é bom que a pessoa permaneça a vida toda sem uma amizade. Mas essas pessoas que são vítimas desses narcisistas, eles apresentam isso com muita clareza. Eles têm dificuldade, não é que eles não queiram. Eles até querem. Mas o problema é que não conseguem, por causa das suas limitações psicológicas, que carregam emoções muito fortes, que eles não confiam mais. E então essas amizades, elas se tornam um problema na vida dele. Então ele tem problema no trabalho. Eles começam a trabalhar em determinada empresa, em determinada firma, em determinada loja, em qualquer trabalho que ele venha fazer, ele começa a ter uma certa convivência com outras pessoas. Aquelas pessoas até nutrem um sentimento de amizade por eles. E não estou falando aqui, né, de sentimento de romântico, não. Eu estou falando de amizade normal. E dentro dessa condição, a própria pessoa se sabota, porque ela está com a pessoa e a pessoa vai há tempo convivendo com ela, mas chega um momento em que ela diz: por que essa pessoa está comigo? Alguma coisa está errada, essa pessoa está comigo, então ela vai me trair de qualquer jeito, ela vai me enganar, ela quer saber o que é que eu tenho, quer saber quem eu sou, quer saber das coisas para poder usar contra mim. Essa paranoia é muito comum na vida das pessoas, principalmente em quem sofre com esse tipo de sentimento. Então isso leva a quê? A um chamado isolamento social. A pessoa não conseguindo manter uma amizade, ela vai se isolar. Aí se isola das pessoas, se isola, não tem um network,
formado, organizado, porque não tem coragem de se expor. Não tem força para conhecer novas pessoas. E por não ter força de conhecer novas pessoas, eles se isolam socialmente. Então, esse isolamento, ele demonstra uma dificuldade de manter o relacionamento saudável. Agora, isso eu estou falando do relacionamento amigável. E quando se passa para um relacionamento amoroso, romântico? Aí a pessoa não consegue ter ninguém. Porque ela não confia, ela não se aproxima, ela não se abre, ela não se expõe, e por não se expor, ela começa a viver uma solidão terrível. Quantas pessoas já estão vivendo assim? Talvez nem se lembre que começou lá com seus pais, com seus primeiros cuidadores. Mas hoje, a sua vida reflete isso. A sua vida demonstra isso. E essa dificuldade de se relacionar segue também aquela dificuldade de tomar decisões. Você pode notar que quando tem uma pessoa que sofreu com esse tipo, claro, toda regra tem exceção, mas preste atenção. Quando você encontra uma pessoa que tem todas essas dificuldades, elas não têm assim muita autonomia. Ela sempre depende de alguém, ou depende da mãe, ou depende do pai, ou depende do irmão mais velho, ou depende de alguém que seja mais paciente na amizade, né? E possa ajudá-lo de alguma forma. Sempre depende de alguém. Nunca toma uma decisão. O que a outra pessoa decidir, para mim está bem, diz logo. Por quê? Porque eles não têm coragem de se expor na sua condição. Aí, pastor, qual a solução para isso? Olha, a solução que eu sempre dou aqui, que não é uma solução que é a melhor de todas, nem a pior. É o que nós tratamos, né? Então, eu não quero ser aqui o dono da verdade de nada. Eu sou apenas uma pessoa tentando ajudar a outra, viu? Então, quais são as estratégias de sobrevivência nesse sentido? Primeira coisa, busque apoio. Busque apoio, gente. É muito importante. Busque apoio de outros familiares. Busque desenvolver uma certa amizade. Busque frequentar locais onde você possa ter uma amizade, onde você possa se expor o mínimo possível, mas que você possa se expor para que as pessoas também lhe conheçam. Né? Desenvolva habilidades de assertividade, converse com as pessoas e aprenda a conversar. Às vezes a gente perde muita coisa na vida porque a gente não sabe conversar, não é verdade? E por não saber conversar, você não impõe limites. E os abusadores gostam muito de falta de limite, porque eles crescem nisso aí. Então, estabeleça certos limites quando tiver com esses abusadores. Cuide da sua saúde mental. Cuide da sua saúde emocional. Considere um distanciamento emocional dessas pessoas. Não é que você vai deixar o pai, a mãe e vai se intrigar, vai ficar de mal. Não. Mas procure um local para viver. Não é? Procure primeiro um trabalho onde você possa se sustentar. Vai nessa dificuldade mesmo, entre trancos e barrancos, mas vai tendo uma condição de tentar viver mais por você mesmo. Arruma um emprego, arruma um trabalho. Arruma uma casinha onde você possa, um apartamento pequeno, um quarto só, onde você possa desenvolver a sua vida. Para que você sinta o desejo e a realidade do mundo dentro da sua realidade. Você tem que crescer. Porque senão você vai fazer o quê? Quando você tiver filho, você vai ensinar o quê? Outros nem querem ter filho, de tão traumatizados que já estão.
Então isso é muito triste, porque a vida tende a seguir o seu fluxo. E você não pode se isolar da vida. Você está vivo, você está viva. Então procure criar certas condições para que você tenha uma vida minimamente saudável. Não é? Então, quais as recuperações que você pode fazer nesse sentido? Olha, o primeiro passo de todas as coisas é reconhecer que precisa, não é verdade? Quando a pessoa reconhece que precisa de ajuda, já é o primeiro passo. Segundo passo é você se perdoar. Você não tem que estar se maldizendo porque seus sentimentos, seus pais, você pensa assim. Você... Se perdoe, meu querido. Se perdoe. Viva a sua vida. Deus está ali para te ajudar também. Certo? Então, desenvolva a sua autocompaixão. Pense um pouquinho em você. Pense um pouquinho no seu conhecimento. Pense um pouquinho na sua vida como ser humano. Crie redes de apoio que possa te ajudar. Se voluntarie em algum canto, numa igreja, num clube social. Não é? Busque ajuda profissional. Excelentes psicólogos, psiquiatras. Temos aqui no YouTube também. Certo? Se você quiser, tem um monte de cursos que são feitos aí. Procure, estude, se desenvolva. Porque a condição do ser humano ela já é complexa. E se você não procurar uma ajuda, as coisas ficam mais difíceis de serem resolvidas. Então, olha, ser filho de pais narcisistas não é uma coisa boa, assim, no sentido mais amplo da palavra. Pode ter consequências profundas, desgastantes, duradouras. Entender as consequências e buscar ajuda profissional é muito importante. Então converse com um psicólogo, com um psiquiatra, com um psicanalista, deite lá no sofá, se ele ainda usar sofá, lá no divã do psicanalista, conversa com ele, se abre, fala o que você sente, ele vai lhe ajudar, com certeza, porque é para isso que eles estão lá. É fundamental você superar os desafios, as dificuldades, para que você possa realmente desenvolver uma vida melhor. Ok? Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.